mentalidade, uma mentalidade de colaborador e uma mentalidade de empresária. Ressaltando alguns pontos de que, maneira nenhuma, a gente está aqui falando de forma pejorativa, né, de quem trabalha como colaboradora, como CLT, não é isso. Porém, há sim uma forma de se pensar diferente quando você está trabalhando no CLT para uma outra pessoa, e uma forma quando você é empresária, quando você é empreendedora, quando você é a dona do seu próprio negócio, então você tem que começar a aprender a pensar com uma cabeça de empresária, uma cabeça empreendedora. Porque se você continuar pensando da mesma forma como se você estivesse trabalhando para alguém, sendo subordinada a alguém, dificilmente você vai conseguir avançar dentro dos números que você deseja ali alcançar dentro do seu negócio, tá? Deise, mas eu não quero, se você for aquela pessoa assim, mas eu não quero também ganhar muito dinheiro, eu não quero sair do meu emprego, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas para aquelas que querem, sim, não, eu quero ser dona do meu tempo, eu quero ter liberdade, flexibilidade de tempo, eu quero escolher quando eu vou tirar minhas férias, eu quero escolher quando eu vou numa consulta sem dar obediência a ninguém, eu quero escolher, tipo assim, se eu resolver sair agora com meu marido ou alguém me chamar para algum lugar, com tudo pago, sou melhor ainda, não tem que dar satisfação nenhuma. Se você for essa pessoa, vai ter que aprender a lidar, a pensar com uma cabeça diferente para que você comece a alcançar. Como Mônica disse na oração dela, né? Muito bem, é que ela pediu, né? Que o Senhor realmente entre na nossa mente e o Senhor, ele é criativo, né? Nos dê direcionamento, criatividade para que a gente realmente possa pensar alinhado com ele, por isso que eu volto e falo, não estou aqui quando eu falo mentalidade de uma colaboradora para uma mentalidade de empresária que, se ambos fossem iguais, né, todo mundo seriam empreendedores ou empresários, ou então todo mundo seria só colaborador, mas não dá. Sempre tem que ter uma liderança, uma voz de comando. Tem pessoas que não gostam de ser comandada, ou seja, ela já nasce praticamente uma líder nata ali, né, ou líder nato. Porém, estudos, inclusive, feitos, teste cientificamente comprovado, não existe, porque antigamente falava assim, não, fulano tem o dom para vender, fulano tem o dom da liderança, fulano tem o dom. Claro que algumas pessoas, elas já podem vir com alguma, como eu posso dizer, algumas habilidades, vamos dizer, de berço, como, por exemplo, tem gente que nunca fez aula de canto e canta maravilhosamente bem, mas isso não impede que uma pessoa que queira cantar, faça aula de canto, crie a técnica e ela também consiga cantar maravilhosamente bem. Então, tudo é treinável. Então, o que a gente vai observar aqui que existem formas diferentes de pensar e que muitas vezes a gente não consegue avançar no nosso negócio, no nosso empreendimento, porque a gente ainda está pensando com cabeça de colaboradora, né, com cabeça de empregado. E hoje, né, dentro do seu negócio, você não é a sua própria funcionária, tá? Você tem que agir com cabeça de empresária. Então, vamos lá. Só para poder a gente fazer um breve resumo aqui, então, essa vai ser uma transformação para mulheres que desejam construir um negócio próspero no mundo dos cosméticos e da maquiagem, que é o negócio que a gente atua hoje. Desde eu tenho um outro negócio, tranquilo, você também pode pegar isso aqui e adequar também para o outro negócio que você tem, não tem problema. E a gente vai aprender a desenvolver o quê? Uma mentalidade de dona do nosso próprio destino, do nosso próprio negócio, para que a gente alcance o sucesso, né, que a gente quer. Desde não quero alcançar muito sucesso, eu quero fazer R$ 500 por mês e para mim está tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo. O que está passando? Passou. Então, qual vai ser o nosso caminho para a transformação? A gente identificar aonde que a gente está, né? Poxa, eu estou com mentalidade ainda de colaboradora, né? A mentalidade de colaboradora que é o quê? A gente espera as orientações chegar, a gente trabalha por hora, né? Tem gente que está lá no trabalho dela, caraca, tinha muito isso na minha época, quando eu trabalhava em loja, né? As meninas ficavam assim, nossa, da meia-noite, mas não dá 7 horas. Já chegava com a vontade de ir embora, né? A hora do almoço que não chega. Por quê? Trabalha por hora. Tô doida que chega a minha hora para poder eu me mandar daqui, porque eu não aguento mais, né? Então, já na cabeça da empreendedora, a gente não vai pensar dessa forma. A gente quer o quê? A gente trabalha por resultado. A gente está buscando um resultado. E esse resultado a gente pode trabalhar talvez 1 hora por dia, quanto terão alguns dias, talvez que a gente trabalhe 10 horas por dia. Mas no outro dia, se você quiser, você também pode escolher não trabalhar. Né? Então, essa flexibilidade de tempo que muitas vezes as pessoas confundem com que a empreendedora, você vai começar a empreender, nossa, não precisa trabalhar. Não é assim. A gente tem flexibilidade de tempo ali para você escolher a hora que você vai trabalhar, mas não que você não tenha que trabalhar.
A não ser quando você chegar lá no patamar de um Flávio Augusto da vida, mas mesmo assim o homem é bilionário e ele ainda trabalha, né? Porque pessoas que gostam de produzir, gente, muitas vezes tem gente fora de fora, fala assim, nossa, para que trabalhar? Nem precisava mais. Primeiro, que o trabalho é algo divino. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, Deus já tinha dado trabalho para o Adão e para Eva, né? Um dos primeiros foi, vai lá, coloca nome em tudo, né? Ou seja, ele deu a terra para a gente dominar. Então, de qualquer forma, mesmo que se não tivesse pecado, o trabalho ele é uma forma de adoração a Deus. Tudo que a gente faz é uma forma de adoração a Deus. Só que, porque o pecado entrou, isso ficou mais, como eu posso dizer, mais difícil de se engolir, porque tudo ficou mais pesado, né? Então, aonde o pecado tá, tudo realmente vai ficar mais pesado. Porém, se a gente fizer ainda com os nossos olhos no Senhor, né, como se fosse para Ele, tudo se torna mais leve. Então, às vezes, a Mônica teve aqui ainda agora para me trazer um produto, e eu estava falando com ela, estou aqui, Mônica, no meu caderno de consórcio, que eu tenho um caderno de consórcio, fazendo a listagem, bolando o texto aqui, junto com o ChatGPT, enfim, para que eu vou mandar áudio, para poder amanhã já conseguir contactar as pessoas. Então, assim, talvez nesse momento, de fazer a lista, não sei o quê, aí a gente sabe que a gente já vai receber alguns, não porque isso é normal, mas quando a gente tem uma métrica ali, a gente já sabe que é normal e tal, vai ser certo. Mas tem que ser feito. Então, isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer. Mas eu posso amanhã não fazer, se eu tiver uma outra emergência, ou eu posso até hoje, se eu quiser também trabalhar até meia-noite e já ficar terminando aquela relação ali. Então, essa flexibilidade, essa liberdade de tempo é que é diferente de quem está 8 horas lá e alguém vai comprar o tempo dela para, tipo assim, são 8 horas de vida, isso para quem trabalha 8 horas, certinho, né? 8 horas de vida que ela dedica para outra pessoa. Tipo, eu estou tirando 8 horas de vida minha, que eu poderia usar para mim, e vou vender para a Elisana. E a Elisana me diz o que eu faço com essas 8 horas da minha vida aqui. Então, é diferente. Isso é uma colaboradora. Já para a gente decide o que a gente vai fazer porque a gente é dona, né? Isso para quem ainda não trabalha. Tem gente que trabalha ainda CLT e faz o seu negócio, e também, volto a dizer, de forma nenhuma, estou falando que abandona seu emprego. Não é isso, tá? É só para a gente ter um parâmetro de a gente identificar o que é uma mentalidade, né? De pessoas, ainda, porque às vezes você pode estar pensando, nossa, hoje trabalhei no meu negócio, 5 horas no meu negócio. Mas não caiu aqui as horas como se eu trabalhasse lá no CLT, porque você não está trabalhando por horas, você está trabalhando por resultado, você está buscando resultado. Né? Então, como eu falei, talvez você trabalhando meia hora, às vezes a gente vende uma base que nem 10 minutos, você ganha aí 40 e poucos reais, né? Para quem faz pedido aí maiores, quem cobrou base na promoção, em 10 minutos você ganha 47, 43 reais, 47 reais, se eu não me engano, né? Enquanto uma pessoa hoje, com salário médio, ela trabalha 8 horas por dia para ganhar 43, se eu não me engano. Então, assim, 8 horas por dia, o dia dela vale 43. Então, são essas comparações, né, e esse caminho do processo aí da transformação que a gente precisa observar. O processo, né, nosso processo vai ser de aprendizado, a gente vai precisar ter ação consistente, a gente vai precisar constituir novos hábitos, a gente precisa de ter uma nova perspectiva, o que a gente quer? E a gente precisa também o quê? Ter uma responsabilidade total com a gente. É essa responsabilidade que muitas vezes a gente... sabe por quê? Quando a gente trabalha para os outros, eu que já ajudei meu marido também na empresa dele, tinha muito assim, fulano, você fez tal coisa? Você pode trazer, não fiz. Mas por que você não fez? Ninguém me ensinou. Gente, eu não preciso ficar buscando ninguém me ensinar. Ainda mais hoje em dia, com o Google, com o chat GPT, pelo amor de Deus, com o YouTube, você aprende tudo, você vira quase doutor. Onde a gente no médico, a gente já está procurando o nosso diagnóstico ali no Google, e a gente já sabe. Então, essa proatividade na mentalidade de empreendedor e empresária, a gente precisa ter, né? Para quê? Para a gente saber aonde que a gente quer chegar. Então, a gente vai precisar ser proativa, a gente vai precisar ser estratégica, a gente vai querer o quê? Construir um legado, ou seja, a gente trabalha para construir um legado, algo maior, né? Algo que possa realmente não só trazer uma transformação para a nossa vida, como também o que... E essa é uma fase, gente, esse dia eu parei para pensar nisso, falei assim, cara, quando eu não estiver mais aqui, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, sabe? Quando eu não estiver mais aqui, como que as pessoas vão se lembrar de mim? Qual marca eu estou deixando aqui? Sabe? Não, eu não preciso ser um Billy Graham, eu não preciso ser uma pessoa famosa. Não, mas das pessoas próximas mesmo. As pessoas, né, do meu bairro, talvez algumas pessoas da minha cidade, talvez algumas pessoas da minha família. Que marca eu estou deixando? Qual é o legado que eu estou deixando? O que é que eu estou ensinando? E às vezes a gente pode muito fazer isso através do nosso negócio também. E a nossa base bíblica que a gente vai usar aqui é que... Nossa, isso daqui está muito... Está grande, está sumindo. Ficou bom essa coisa aqui, não.
A nossa base bíblica que a gente vai usar é que a mulher, sabe, ela edifica a casa. E o nosso negócio, ele é como a nossa casa, que a gente está edificando. O nosso negócio, a gente ainda está aqui colocando ainda os tijolinhos, igual está nessa foto aqui dessa mulher, tá vendo? Esses bloquinhos. É exatamente como se fosse isso daqui. Só que a gente está construindo isso através do nosso negócio de cosmético. Então, esses dias eu estava conversando, né, com uma pessoa da minha equipe, e a gente estava falando assim, nossa, a gente precisa voltar a sentir prazer de vender um batom. A festejar, não, eu vendi um batom. E é exatamente isso daqui, ó. É quando a gente constrói e edifica a nossa casa. E aí, o fato de ter vendido um batom, nossa, eu não vou festejar, eu vou, sabe, lá entregar com prazer e dar o melhor atendimento para aquela cliente, sim. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está isso aqui, ó, edificando, sabe, a nossa casa, construindo a nossa casa. E muitas vezes a gente deixa passar isso desapercebido, por quê? Porque a gente olha só para o valor monetário. Quanto que eu vou ganhar isso aqui? Ah, mas só isso daqui? Isso também é uma cabeça de colaboradora. Por quê? O colaborador, ele vai lá trabalhar, gente, só porque ele vai receber até o quinto dia útil o valor dele. Atrasa o salário dele para ver só se ele vai colaborar com alguma coisa. Não vai, né? Então, assim, essa é a diferença da mentalidade, né? Então, independente, é claro que se a cliente também não pagar, a gente não vai ficar saindo entregando produto de graça, né? Mas a gente sempre tem que entregar o mais. Eu não vou lá, você comprou o produto? Ah, então tá bom, tá aqui o produto, obrigado, tchau. Né? Quando a gente faz isso, é a mesma coisa que a pessoa, talvez ela consiga ser mais bem atendida na internet, né? Então, assim, a gente sempre entrega o mais, né? Outra coisa que eu estava deixando também a desejar é que na correria, né, isso acontece, e, gente, tudo isso que eu sempre falo isso aqui, né, tudo que eu coloco aqui, primeiro vem para mim, tá? A seta primeiro vem aqui, né, tipo assim, primeiro tem que bater aqui. E eu tava muito displicente, eu sempre botava um bombonzinho, um chocolatinho, uma balinha, uma mensagem bíblica ali para minha cliente, sabe? Então, assim, de alguma forma, eu tava fazendo algo, e muitas pessoas, às vezes, elas falam assim, ai, Deise, que lindo, nossa, daqui hoje edificou a minha vida, né? E era bênção, porque realmente as pessoas precisam só daquilo ali naquele momento. E na correria eu tava deixando, sabe? Não tive tempo de pegar balinha, de não sei o quê, de fazer, tava deixando. Então, assim, são coisas que pode parecer pequena, mas que a gente vai abrindo mão, até que a gente vira quase que um robô, né? E aí a gente acaba tirando essa essência da gente, que, querendo ou não, é um pouco da mentalidade. A mentalidade empresária vai ser só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Gente, apesar do mundo empresarial ser um mundo, né, aonde a gente busca o fim lucrativo, né, não é uma instituição filantrópica, né, como uma igreja, né, ou algo assim do tipo. A gente tem, sim, fins lucrativos, mas o mundo empresarial, para quem realmente quer trazer algo diferenciado ali para o cliente, ele sempre vai procurar algo para agradar aquele cliente, para poder trazer o uau, né? Eu falei aqui numa reunião, 2 reuniões passadas, sobre a experiência uau que eu tive com uma instituição financeira que é a Nubank, que eu jamais esperaria. Eu falei, caraca, me surpreenderam muito, e eu não esperava mesmo. Então, assim, o que eu falei, né, nessa reunião, né? Eles precisavam? Não! Precisava agradar, bonito, não! Mas é isso que a gente precisa aprender, inclusive com os grandes. Volto a falar, às vezes a gente acha que pelo fato da gente ainda estar pequena, a gente não precisa, né? Não é que a gente seja obrigada, mas se você quer trazer esse diferencial, quer fazer com que essa cliente lembre de você, muda essa mentalidade. Às vezes a gente fica muito apegada, pô, mas uma bala, vou botar uma bala, mas quanto vai custar essa bala? Tá, mas eu vou comprar isso aqui, nossa, mas a gente fica apegada tanto nessas coisinhas, né? Mas quanto que foi? Quanto foi a bolsa? Quanto foi não sei o quê? Sim, eu sou o tipo da pessoa, né? Eu sempre falo para vocês aqui, nas nossas aulas, quando a gente fala de finanças, educação financeira, sim, você vai fazer toda a contabilização ali das suas finanças, tudo, para ver o que vale a pena, vale. Só que não ao extremo, sabe? Às vezes, tipo, você, uma primeira cliente, cara, que vem, ou é alguém que é bem legal, te indica, e aí às vezes a gente fica, ai, mas vou dar isso daqui, vou gastar essa bolsa, sabe? Coisas pequenas que às vezes a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque tudo é investimento, que a gente tá falando antes aqui, né? Antes de começar até a gravar. Nenhuma semente é lançada fora. Às vezes você acha que você está perdendo, mas você está lançando uma semente ali, minha filha, que vai frutificar com força. Então, a diferença da mentalidade da colaboradora e da empresária, né? A colaboradora, ela espera instrução para agir. Se ninguém der instrução, ela não vai agir. É como se ela não tivesse ali é a proatividade, né, que falta, que é a que a mentalidade da empresária, ela tem. Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter proatividade, ela tem que ser autônoma. Eu não preciso de ninguém me mandar fazer. Por exemplo, se a minha nacional ou a minha diretora sênior falasse assim, Deise, você não vai falar com isso aqui, você não vai vender, você não vai sair hoje, você não vai...
Você não vai fazer aula de automaquiagem, você não vai fazer workshop, você não vai me mandar uma mensagem. Eu não preciso que ela me mande fazer isso. Eu sei que para eu vender, eu preciso fazer essas ações, né? Eu preciso que as pessoas me vejam. Né? E quando muitas pessoas confundem empreendedorismo com não precisar fazer nada. E não é isso. Né? A gente sim vai ter flexibilidade de tempo, né? A gente vai poder escolher a hora que a gente vai trabalhar, mas a gente precisa trabalhar pelo menos 1 hora por dia, meia hora por dia, que seja, né? Mas eu vou meia hora por dia, pelo menos meia hora por dia, vou fazer isso aqui, vou fazer essa ação. Alguém botou alguma coisa lá no grupo, vou postar isso daqui, vou clicar aqui em tudo que não leva nem 3 segundos, vou direcionar para os status lá e vou deixar, né, Deus agir. E Deus age, tá, gente? Deus é tão misericordioso que eu não entro no status de WhatsApp, mas você manda um negócio para lá, daqui a pouco tem alguém te chamando. Né? Então, assim, agora, mandei uma vez e ninguém chamou. Pelo amor de Deus, meu filho, você está querendo ser, né? Aí é complicado, porque todo dia, toda hora a gente faz a mesma coisa, uma hora uma pessoa viu, a outra pessoa não viu, e a gente continua fazendo. Mentalidade de colaboradora, foca apenas no vender do produto, a da empresária, visão do futuro e planejamento. Se a gente pensar só no produto que a gente não vendeu hoje, acabou. Peraí, cara, eu vou comprar esse produto aqui, porque ele está na promoção, e eu sei que mês que vem eu vou fazer uma ação, vou vender isso tudo aqui. Como diz Elisana, vamos acabar com o estoque da Mary Kay, né? E vamos mesmo. Trabalha por horas e não para o resultado. A gente já trabalha por resultado, a gente quer o resultado. A gente tem responsabilidade que é o resultado. Vê problemas como obstáculo e a gente tem que ver o problema como oportunidade, né? Se a gente for enxergar todos os problemas como obstáculo, existe um livro que Edmilson tem que é Oba, Problemas. Porque o cara, ele sempre fala, aonde há problema, há oportunidade. Aonde há problema, há oportunidade. Até os desafios, às vezes, que a gente passa, esse dia eu estava pensando assim, eu falei, caramba, né? Eu, às vezes a gente conversa também, assim, caraca, a gente vai ter muito case de sucesso para passar para as outras pessoas, para as meninas que virão. Porque quando elas tiverem esse problema, a gente já passou, a gente vai falar assim, fulana, olha só, faz isso e isso aqui, ó. Eu fiz isso, isso e isso. Gente, como que a gente aprende? A gente não acorda e fala assim, nossa, essa noite dormindo, hoje acordei e aprendi isso, isso. É sempre com experiência dos outros compartilhados, seja na internet, seja com um vizinho, seja com uma amiga, mas é sempre de alguma experiência que alguém teve, e aí a gente consegue aprender alguma coisa. Uma outra coisa que normalmente a mentalidade de colaboradora faz é o quê? A gente culpa o mercado pelas dificuldades. A gente bota a culpa em todo mundo. Menos na autorresponsabilidade da gente realmente pegar e se adaptar à dificuldade que a gente sabe que tem. A gente sabe, tá? Mas eu não vou focar na dificuldade, eu vou focar em como eu posso resolver isso aqui. Qual é a solução que eu vou buscar? Qual o vídeo que eu vou procurar para ver, para pegar uma ideia? Qual é a estratégia que eu vi aqui que eu posso implementar para o meu negócio? Então, a gente precisa modificar, porque talvez se você se identifica, caraca, eu estou vendo muito as coisas e me identificando aqui com a mentalidade de colaboradora. Então, deve ser por isso que talvez o negócio não está deslanchando, né? Então, a gente precisa ficar mais atenta nisso. Sua marca é você, tá? Não tem como desvencilhar o seu negócio de você. Uma das coisas que eu falo desde quando eu comecei lá é que não tem concorrência para gente. Quando uma pessoa me falou uma vez, nossa, mas não tem muita gente. Eu falei, não, porque só tem uma igualzinha a mim. Então, eu vou fazer do meu jeito. E isso não é petulância, tá, gente? É o que eu tô falando que, por exemplo, só a Elisana vai conseguir dar um bom dia, como ela dá, igual a ela. Porque só existe ela. Né? Então, assim, vai ter outras pessoas que vai... Enfim, gente, é característica, é essência. Vai ter gente que não gosta do jeito como eu falo. Eu sou uma pessoa que veio da roça. Tá tudo bem, essa é a minha essência. Agora vai ter gente que vai se identificar muito, né? Então, assim, você é a sua marca, né? Então, quando você mesma utiliza o seu produto, você faz um videozinho utilizando o seu produto, falando um pouquinho, você se especializa. Desde como que eu me especializo? Estudando um pouquinho sobre o seu produto. Por exemplo, se a gente que vende produto de pele, eu preciso, pelo menos, entender, falar assim, cara, o que acontece com a minha pele quando eu passo dos 25 anos? Caraca, eu já entro no processo de pele madura, minha pele começa a amadurecer. Por isso que essas linhas começam tudo a aparecer aqui, por isso que, ó, a gente começa a ficar com o rosto derretido de bulldog, aquele cachorro bulldog. E aí você vem trazendo essa reflexão para a sua audiência, seja nas redes, seja conversando com alguém. Quando você traz isso, você é uma especialista. Por quê? Porque você está falando com ela que existe um porquê dela utilizar o produto que você vende. Por que eu estou usando, falando? Porque depois dos 25, você sabia? Depois dos 30, minha filha,
é obrigatório, e depois dos 40 é inadmissível se você não usar. Depois de 50, minha filha, aí você tem que beber o produto. Então, assim, a gente precisa aprender a trazer essa reflexão, porque a gente está resolvendo um problema da pessoa. Nós não somos um problema para aquela pessoa, nós estamos resolvendo o problema daquelas pessoas. Então, quando a gente entende que a gente é nossa marca, a gente cria esse relacionamento mais verdadeiro, né? A gente entende a necessidade real do nosso cliente, isso gera autenticidade. Né? Então, quando a gente começa a falar, e aí, se você é uma pessoa brincalhona, brinca fazendo isso. Se você é uma pessoa um pouco mais séria, traga a sofisticação e fala sério, também não tem problema. Né? Eu sou vergonhada. Falo, gente, eu tenho uma vergonha de falar isso aqui, mas vou te falar, olha só, estou aqui hoje sem base para te mostrar a minha ruga, olha a minha mancha na minha pele, mas eu vou te falar um pouquinho. Cara, a pessoa se identifica total. Por que também não dá para parecer só linda, maquiada ou de filtro? Porque a outra pessoa que está lá do outro lado, ela vai pensar, nossa, mas ela não tem mancha. Nem sim, amada. Por isso que eu trato. Se eu não tratasse, minha filha, isso daqui você não tem noção. Aí a gente pega aquela foto do antes e tasca, né? Fala, tá vendo aí como é que era? Tá vendo como você ainda tem jeito? Eu tô querendo te resgatar, minha filha. E ela vai te agradecer daqui uns meses. Como que a gente executa isso, né? Na inversão de papéis. A gente vai fazer a inversão de papéis aqui. Então, a gente pode fazer o quê? A gente vai listar tudo o que você espera que alguém te diga para fazer. É como se você fosse a colaboradora. Então, você coloca tudo no papel aí. Se eu fosse a colaboradora, e aí, essa minha patroa, meu patrão, vamos supor que a senhora Mary Kay Ash, que morto não volta, mas Mary Kay Ash, você tem que fazer isso, tem que contactar cliente, você tem que organizar os catálogos, as amostras, os produtos que você tem, né? Você tem que procurar pedir indicação de 5 novas pessoas, coloque ali. Né? E depois você inverte esse papel. Ao invés de alguém te mandar, você faz sem ser mandada. Né? Então, a gente começa a trabalhar nessa inversão aí de papéis. Gente, alguma dúvida, alguma coisa? Alguém quer contribuir, falar ou não? Tá tranquilo? Calma? Então tá, deixa eu só tirar isso daqui. Ritual de abertura, começando como empresário. Então, a gente precisa ter... Desde que ser exatamente o que você está falando? Não, tá, gente? É só uma noção aqui. Eu gosto de iniciar o meu dia orando, falando com Deus. Quando eu não faço isso por algum motivo, sei lá, é estranho, não gosto. Eu não gosto, parece que faltou alguma coisa o dia inteiro também capenga ali, né? Então, a gente precisa entregar, né, a nossa vida, nosso dia, agradecer ao Senhor por ter levantado. Enfim, isso é se você acredita nisso, né? Se você não acredita também, né, você pode ter um outro tipo de ritual aí. Mas, enfim, revisa as suas metas. O que você vai fazer naquela semana? O que você vai fazer naquele dia, né? O que está ali programado, né? Quais produtos, né, você precisa vender? Isso é legal, gente, porque às vezes a pessoa, ela fala assim, não estou conseguindo vender. O que você tem no seu estoque? Não sei. Aí vai ficar difícil mesmo, você nem sabe o que você tem para poder oferecer para o cliente. Então, se você já sabe, pelo menos, o que você está precisando vender, eu acho que nem Elisana aqui, ela não tem um vídeo, alguma coisa, alguém tem isso aqui? Vamos ver, que aí já manda para lá, já serve para outro, mas também direciona, mas vê o que você tem. O que eu tenho? Alguém tem imagem ou vídeo, alguma coisa que eu possa, né? Que aí você já salva lá, faz um grupinho, eu tenho alguns grupos, um grupo de timelines, um grupo de base, um grupo de máscara de cílios, né? E aí você joga aquele material para aquele grupos com a gente mesmo, né? E aí, minha filha, quando tem daquele, dia sim, dia não, você vai só diversificando os produtos ali, ou então vai colocando todo dia, todo dia. Aí, tem um produto aqui, ele tá perto de vencer, falta aí 6 meses, que é o prazo, tá, gente? Que para vender produtos, perto de vender pelo menos 6 meses, tá? Que é o por lei, né? Considerar. Então, para poder não perder, eu vou, sei lá, vou fazer uma oferta aqui, né? Uma promoção, né? Porque isso já é uma estratégia. Vou fazer uma oferta aqui. Tá, você vai lá, faz a oferta todo dia, coloca aquilo lá, né? E vai pedindo lá, a gente vai arrumando vídeo, a gente vai trabalhando, qualquer coisa, pega um provador com alguém, também faz seu próprio vídeo e vamos que vamos. Veja quantos clientes você tem, né? Para poder atender naquele dia, quem que você pode chamar. Então, assim, da gente realmente ter uma rotina para a nossa área comercial. Se você vai fazer alguma ligação, vai mandar mensagem, vou mandar mensagem para quem? Quem que eu posso, tipo, amanhã eu já tenho uma lista ali de quem é que eu vou começar a contactar para poder fechar a minha turma de consórcio em nome de Jesus. Vou fechar essa semana, em nome de Jesus. Gente, querendo ou não, são R$4.000. Já pararam para pensar? São R$400 todo mês. Né? Então, cada turma de consórcio que eu fecho hoje é R$4.000 em 10 meses, né? Lógico que a gente vai levar 10 meses ali para receber. Só que, se você for parar para pensar, onde é que você tem essa lucratividade em 10 meses? Né? Então, vale a pena fazer contas. Então, esse ritual, gente, ele vai mudar a nossa mente, né? O que eles chamam de mindset, né? Essa mudança de mentalidade, né? De que a gente está indo trabalhar. Tipo assim, opa, eu estou indo trabalhar. Eu estou num período aqui em casa
que eu tô deixando, por isso que às vezes fica um pouquinho até mais, as crianças estão de férias, né, quem é mãe entenderá, e tem criança na escola entenderá, as crianças estão de férias, então, tipo, na parte da manhã, eu tô deixando mais para casa, né, e essa assistência ainda deles aí, eles têm algumas terapias, enfim, as coisas para fazer, e aí na parte da tarde, eu tô tentando para poder ficar mais relacionado no meu negócio, né, tirando os outros dias aí também, que tem outras demandas de outras coisas que eu tenho. Mas, enfim, mas é da gente tentar, desde estar sendo tranquilo, sereno para você, não, estou em adaptação. Tem dia que meu irmão fala assim, meu Deus, mas quando eu sento aqui, já deu 2h30, 3 horas da tarde, aí quando você senta, aí alguém também te chama, enfim. Mas a gente vai melhorando. E nesse processo de ir fazendo, no outro dia você fala assim, ontem isso aqui não deu muito certo, então a gente já vai tentando de outra forma. Pô, esse dia aqui que eu te escolhi para lavar roupa não deu certo, não, vou deixar para poder botar à noite, para no dia seguinte já amanhecer e já sair botando tudo. Então, assim, a gente vai criando estratégia, mas a gente vai criando o quê, gente? Fazendo, né? A gente vai criando fazendo, não tem jeito. Comunique-se com a autoridade. O que é isso? É da gente falar do nosso negócio, porque às vezes, gente, a gente tem um negócio, só que ainda com a mentalidade colaboradora de que a gente não precisa falar com ninguém. Por quê? Porque eu fico lá só esperando o cliente entrar. E o cliente não vai vir, porque normalmente quem trabalha fora é isso, o cliente vai até aquele estabelecimento, né? E se vender, ok. Se não vender, já tem o certo dele ali no final do mês, né? Então, para ela se vender tranquilo, se não vender também. Inclusive, quando entra alguém na loja, a pessoa já quase mata, principalmente se tiver faltando 5 minutos para poder fechar. A gente já está fechando, senhora. Aí a gente olha assim, não, só queria. Aí ela fica assim, né? Quase com uma cara, tipo assim, é sério que você vai entrar aqui agora? Tinha muito isso, gente, tinha muito isso. E detalhe, eu era uma das que falava também, tá? Não vou ser hipócrita que não, que Deus tá vendo, sondando meu coração. Falava, mentalidade total, mas eu não acredito que essa mulher vai entrar agora, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente querendo ir embora. Trabalhei aqui 8 horas por dia. Por quê? Porque eu tava trabalhando por hora. Tava nem aí, minha filha, que ia perder uma venda. Porque eu tava nem aí pro resultado que aquela empresa ia ter ou não. Agora, a gente, como empresa, empreendedoras que somos, a gente quer o quê? O resultado. Se o cliente te chamasse aqui 8 horas da noite, fulana, precisa dar um presente. Eu tava pensando, ela ama produtos de pele, tô precisando dar um time-wise, mas essa hora não sei se você consegue. Capaz, você vai dar um jeito. Tem que ser um Uber bota. A gente dá um jeito de entregar, é ou não é? Por quê? Porque eu quero o quê? O resultado. Eu não estou trabalhando por hora, eu estou trabalhando pelo resultado. Né? Então, isso é um diferencial. Então, a gente pode compartilhar bastidores, né? Daqui é só mais ideias, tá, gente? Para quem ainda. Mas tem várias outras pessoas que podem dar mais ideias para vocês com relação a isso aqui. A gente pode compartilhar bastidores, os resultados de clientes antes e depois com autorização, sempre falo isso, com autorização, né? Conquistas que a gente teve no nosso negócio, a gente pode compartilhar, demonstrar sua disciplina empresarial, né? Ali dentro do negócio que você faz. Elisandro, de vez em quando, faz muito isso, né? O tempo com a nossa família que a gente tem para mesclar, porque isso é vida pessoal, gente. Ah, não gosto de mostrar minha vida pessoal. Ninguém está falando para mostrar intimidade. Mas, gente, às vezes você está no momento ali, nossa, a gente sai com a família para tomar um sorvete, né? As pessoas se identificam com aquilo, né? Elas gostam, sem contar que nas redes, minha filha, ainda gera um engajamento. É quando o engajamento sobe, porque as pessoas gostam de saber da vida dos outros. E aí, querendo ou não, ela se identifica com você quando ela precisa de um produto, com quem que ela vai comprar? É contigo mesmo. Então, seu plano de ação semanal, tá? Uma sugestão, não é obrigatório. No domingo, né? Tira aí meia horinha e já faz um planejamento aí das metas da semana. O que você vai fazer naquela semana? A meta que eu falo, tipo, segunda-feira eu vou falar com 5 pessoas, na terça-feira vou fazer um pós-venda de quem eu vendi, vou mandar uma mensagenzinha para saber ali como que ela está sentindo a pele, se ela usou batom, aonde ela usou, se ela gostou da textura, como é que foi, bababá. Aí você vai determinando aí o que você vai fazer. E aí você vai preparar, né, o seu ritual, vamos dizer assim, para a abertura da sua loja, porque apesar de não termos loja física, né, ou um espaço para quem não tem e tal, você tem uma empresa, você tem uma loja, né? Então, qual é o ritual de quando eu falo assim, nossa, agora minha loja abriu, né? Pode me chamar que a loja está aberta, né? Algo que realmente, porque senão a gente fica naquela coisa não, deixa eu lavar logo essa louça. Ai, meu Deus do céu, já tá essa sala bagunçada de novo. Aí a gente vai arrumar a sala de novo. Daqui a pouquinho alguém derrubou alguma coisa. Aí a gente vai lá. E aí, se você não determina o tempo que você vai fazer o seu negócio, o que acontece? O dia foi embora, né? Ele vai embora mesmo. E quando a gente vê, a gente não falou com a cliente, que a gente queria falar, a gente não montou o grupo de consórcio que a pessoa queria montar, né? E vai tendo dessas coisas. De segunda a sexta, você pode trabalhar a execução. Então, de realizar o seu ritual, né, diariamente. Rebequinha, de colocar o seu ritual diariamente,
Vou fazer 3 contatos comerciais novos por dia? Como que eu vou fazer isso? Com indicação. Provavelmente alguém já te deu indicação, ou se ninguém te deu indicação, vai no Instagram, vai no Facebook, né? Ou peça uma indicação para uma cliente que você já tem, né? E, gente, aqui eu sei que está muito vinculado à vergonha e o medo, né? Que o medo vem da rejeição. Ah, não, vão me achar invasiva. Eu sei, gente, tudo isso já passei também por isso. E às vezes, algumas vezes, dependendo, eu ainda passo. Hoje mesmo, olhando o meu caderno ali de consórcio, que eu tenho um caderno só para fazer essa listagem, né? Aí eu estava olhando ali, né? Porque eu sempre, quando eu vou abrir uma turma nova, eu volto em todas aquelas listas de nome e vejo ali se tem alguém que eu possa chamar novamente. E aí eu olhei e falei assim, caraca, eu chamei essa pessoa. Falei, caraca, sou muito doida, chamei mesmo. Tipo assim, ela não tem mais poder, eu chamei mesmo. Então, assim, são coisas que a gente precisa vencer, são barreiras que a gente precisa realmente ali quebrar e mandar ver, né? Porque, gente, é zona de acomodação. A gente precisa aprender a sair da nossa zona de conforto e de acomodação. Vai doer, crescer vai doer, né? A gente vai ter que passar por algumas coisas, mas a gente vai amadurecer, né? Então, quando a gente coloca a vergonha no bolso, tipo assim, quem é que paga a sua conta, gente? Se você precisar, se tiver uma necessidade, se um filho estiver doente, se você precisar fazer uma cirurgia, que Deus nos proteja, né? Mas assim, quem é que vai pagar? Quem é que vai chegar junto com você? Para você ter essa vergonha que te paralisa. E se é algo que realmente você não consegue, comece a procurar ajuda. No sentido tanto espiritual, emocional, né? Talvez um psicólogo. Não estou aqui para receitar nada para ninguém, não, mas eu estou querendo abrir os olhos, por quê? Porque às vezes a gente precisa trabalhar melhor com a gente, né? Com o que a gente está sentindo? Por que eu sinto isso? Eu acredito que a humanidade está do jeito que está porque a gente parou de se fazer pergunta. Hoje a gente só sente, né? Hoje a gente está naquela fase assim, de só sentir. Eu não estou me sentindo bem, então não faço. Porque, mas eu sinto vergonha, então não faço. Eu sinto medo, eu também não vou. E a gente fica naquilo ali. Eu sou assim, será por quê? Né? A gente precisa aprender a procurar ajuda também para essas situações. Eu estou angustiada hoje, eu preciso me entender por que eu estou angustiada hoje. Opa, qual foi esse gatilho aqui? O que aconteceu que eu fiquei desse jeito? Pô, descobri, então eu vou evitar essa situação, porque eu sei que isso não me faz bem. E aí a gente vai trabalhando, vai melhorando. A gente precisa entender que a gente precisa amadurecer. E não simplesmente aceitar as coisas que a gente não consegue fazer e o que a gente não consegue agir. Se eu não consigo, por quê? Né? E a gente começar a realmente trazer, tá de neura? Não estou de neura, eu preciso me autoconhecer, eu preciso disso, né? Porque senão daqui a pouquinho o tempo passa, o tempo vai passar, e a gente está paralisado aqui nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas procrastinações, né? E às vezes a pessoa não é nem que ela, às vezes é preguiçosa mesmo, mas às vezes nem é que é preguiçosa, é porque ela vai colocando esse monte de empecilhos antes, por isso que ela não avança. E aí ela olha para o lado e fala assim, tudo dá certo para todo mundo, só para mim que não dá certo. E ela se coloca naquele lugar ali, mas por quê? Começa a fazer pergunta. Pergunta expande possibilidades. Conclusões limita as suas possibilidades. Então, se faça a pergunta. Coloca no papel. Gente, se tem uma hora que eu me ajudo muito, com a ajuda do Senhor, Deise, por que tá assim, minha filha? Aí eu já me trago para a realidade. Opa, terra, vem para cá, minha filha. Porque às vezes se deixar, sabe? E a gente tem que aprender a puxar de volta. Posta um conteúdozinho. Lembra que eu falei da autoridade? Hoje, eu não sei se foi hoje, sei lá, essa semana, Elisandra botou lá, autoridade de fazer o quê? Bocão. Banho gelado ajuda muito. Não cheguei nesse nível. Não cheguei no nível. Elisandra, com esse frio, ela toma banho gelado de manhã cedo. É o quê? 5 da manhã, não é? Deve ser 5, eu acho que ela acorda 5 da manhã. Gente, não cheguei nesse nível, tá? Eu, na roça, aquela... não, até o chuveiro quente para mim, que eu abro a água já sai gelada, gente, não esquenta, não consigo, isso daí eu não cheguei nesse nível, mas na roça, a gente fazia o fogo a lenha, mas eu não tomava um banho frio, eu me recusava a tomar banho frio, gente, eu já morei sozinha, uma pindaíba danada, não podia nem gastar muita luz, mas o banho quente eu não abri na mão. Aí depois que eu tive chuveiro, eu falei, tomar banho na roça de caneco. Falei, agora que eu tenho chuveiro quente, eu quero tomar banho de chuveiro quente, me pelando toda. Quase acaba com a pele, não aconselho, tá? Mas eu tenho meu banho, principalmente à noite. Mas no verão eu posso abrir uma exceção. Só chegar a esse nível hard de Elisandra tomar banho no inverno, 5 horas da manhã, banho gelado. Esse banho cai gelo, assim, ó, do buraquinho do chuveiro. Deus me livre, guarda. Não dá, gente. E tá fechado o seu áudio. Anima, te dá uma... Porque as cartas saem tremendo assim, ó. Você corre daqui na Luama.
eu já acordando moto mesmo. Misericórdia. No sábado, gente, vocês fazem, né? Podem tirar para fazer uma avaliação. Você pode contabilizar, tipo, os novos contatos que vieram, né? Quem indicou, quanto de venda eu consegui fechar nessa semana, né? Fazer aí um engajamento. Pô, esse Reels aqui, esse conteúdo que eu fiz, olha, que legal, esse daqui deu um resultado melhor. O que teve de diferente nesse daqui que deu um resultado melhor do que o outro? Né? Então, assim, a gente trazer, por quê? Porque também a gente não avalia, a gente não sabe o que deu certo para poder a gente fazer, repetir, e quando dá errado, opa, onde que eu posso melhorar, né? E celebre as suas pequenas vitórias, é aquilo que eu falei, vendeu um lápis, vendeu um batom, celebre. E aqui a gente medindo nossos resultados, né? No dia da abertura, abertura que eu falo é quando a gente senta ali, né? Opa, vamos começar a fazer o nosso negócio, né? Quantos dias que você realizou naquela semana? Né? Posts estratégicos ali dentro do seu negócio, né? Nos status, quantos que você publicou nas suas redes sociais? Contatos comerciais, quantas pessoas que você abordou no propósito ali de vendas e tal. Então, assim, a gente precisa metrificar isso, porque depois a gente fala assim, eu não estou vendendo, eu não estou tendo resultado. Quantas pessoas você falou, fulano? Falei com 2. Meu amor, tu tem que ser um expert muito bom. Nem Flávio Augusto falando com 2 pessoas, ele consegue converter 100% dessas 2 pessoas. Né? Então, às vezes, a gente espera algo assim milagroso. O nosso negócio não é um milagre, ele é um negócio como qualquer outro, que já tem uma marca muito consolidada, produto muito bom, que é mais fácil de vender, sim, porque, né, tem mais de 60 anos aí no mercado, a pessoa conhece a qualidade, porém, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não está falando de milagre, a gente está falando de estratégia e de ação. E aí, gente, superando os nossos desafios, né, de colaboradoras aí para empresárias, a gente, normalmente, no desafio, eu falei isso um pouco mais lá na frente, que é o quê? O medo de aparecer, né, aquele medo, eu acho que eu estou sendo vendedora demais. Que seja, vende mesmo. Vocês sabiam, gente, daqui uns anos, acho que a única profissão que vai existir vai ser de vendedor, tá? Porque operacional, robô vai fazer. Agora, saber vender, porque o que é saber vender? É você saber resolver a dor da outra pessoa, solucionar o problema da outra pessoa. No Brasil, que a gente tem essa palhaçada de achar que vendedor é aquele que quer se aproveitar do outro. O Brasil tem essas coisas. Lá fora, nos Estados Unidos, o vendedor é reconhecido como alguém que soluciona o problema do outro. Então, assim, isso é o que vai restar. Alguém que soluciona o problema do outro. Porque operacional, braçal, isso vai ter robô para fazer. E não vai demorar muito não, tá? A aula vai ficar gravada, alguém vai ver lá na frente e vai falar assim, ó, tá vendo aí, ó? Já perdi. A gente vai hoje, ó, na Americana, no Extra, tem caixa de autoatendimento. Você passa lá, você não precisa mais de um humano para poder passar suas compras. Você passa e vai embora. Né? Então, assim, isso é coisa mínima, né? Mas virão muito mais coisas que já não vão precisar mais de humano. Então, dificuldade de precificar o seu trabalho. Pensa na dificuldade que a pessoa tem de cobrar, sei lá, R$ 9,90 para fazer uma revitalização facial. Uma aula de automaquiagem por 50, por 70. Então, a gente precisa parar de ter essa dificuldade de cobrar pelo serviço de detalhe. Hoje mesmo estava conversando com o Mano. Eu já tinha oferecido uma aula de automaquiagem gratuita para uma moça e ela não quis. Na época, ela até, tipo, marcou, depois desmarcou, tipo assim, né? Aí, dessa vez, né, eu falei que tinha um valor, mas que eu iria, até montei para ela, porque ela foi uma cliente de consórcio, e normalmente a cliente de consórcio, eu dou a aula de automaquiagem para ela como bônus. E aí, nossa, que legal, ainda bem, porque eu tinha falado que seria de R$ 80 nessa turma. Aí ela ia pagar, e como falei que ela ainda tinha o direito, né, por estar porque eu sou muito assim, se eu prometi, gente, eu gosto de cumprir aquilo que eu prometi, né? Então eu falei assim, mas essa bênção eu já não tinha falado com ela que outra vez, ela não ficou tão feliz. Então, assim, as pessoas gostam que as coisas tenham, sabe, um valor, né? E às vezes a empresária, ela tem muita dificuldade de precificar o seu trabalho. Insegurança para abordar novos clientes, então isso é um medo, né, que muitas vezes nos trava. Desorganização de tempo e de prioridade. Aquilo que eu falei, às vezes, nossa, vou sentar aqui, vou contactar cliente, ou então vou postar alguma coisa lá no status ou nos stories, aí o que acontece é, olha, tem um copo na pia de novo, deixa ali logo, só lavar esse copo. Aí você levantou para só lavar o copo e nunca mais voltou para o seu trabalho. Né? Então, assim, essa dificuldade que tem de realmente dar prioridade, né, ali no tempo que você tem. E, como eu sempre falo, né, misturar as finanças pessoais com as finanças do seu negócio. Aí lascou-se tudo de vez, você mistura todo mundo no mesmo bolo, daqui a pouquinho você não sabe, né, o que é da sua empresa, do seu negócio, o que é seu, você gastou o dinheiro que era para pagar o produto, né, enfim, do seu fornecedor, e aí faz aquele balaio de gato, tudo. Então, gente, cada desafio superado fortalece a nossa mentalidade de empresária, né? A gente não pode deixar que o fracasso
nos trave, porque ele sempre vai ser aprendizado. A gente nunca perde, né? A gente sempre aprende. E aí a gente vai vencer o quê? O nosso compromisso só por hoje. Né? A gente precisa fazer que nem Alcoólicos Anônimos. Só por hoje eu vou falar com 5 pessoas. Só por hoje eu vou postar 10 stories ou status. Só por hoje. Amanhã, nem sei, mas hoje eu vou fazer. Tá? Se essa for a sua dificuldade, então, assim, tenta colocar sempre o de hoje. Né? E, às vezes, quando a gente não consegue colocar o de hoje, aí já vai... Ai, não tá dando certo pra mim, não. Acho que é melhor desistir. Aí já viu... Gente, hoje foi hoje, amanhã é um novo dia. A palavra de Deus que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, amanhã é outra misericórdia. Já se apega nela, meu filho, e vai lá e faz acontecer. Né? Tenta postar ali mais o seu ritualzinho, mais personalizado, que parece você, tipo o ritual de Elisana. Ela acorda de manhã, eu já sei, ó. Elisana, ela acorda de manhã, ela toma um banho frio. Começa a falar isso, Lisa. Elisana acorda de manhã, 5 horas da manhã, ela toma um banho frio, ela se maquia, ela passa lápis de boca, que já é a marca registrada nela, ela faz um bocão, e ela sai na rua dando bom dia, bom dia. Queira quem quiser dar bom dia, quem não quiser responder também tá tudo bem, que ela vai dar bom dia assim mesmo. Então já é a marca pessoal dela, né? Então, assim, a gente precisa começar a criar a nossa marca, saber que a gente... O Espírito Santo também, antes. Então, aprendeu. Tem que ser assim. Meninas, dúvidas? Quer compartilhar alguma coisa? Corroborar aqui com a gente? Hoje falei essa. Maravilhoso a aula. É só a gente agora colocar em prática, né? Todos os dias. É como se fosse um antibiótico que a gente tem que tomar todos os dias. Não tem jeito, tem que ter, né? O propósito de ler, todo dia eu tô tirando 15 minutinhos a 20 e tô lendo. Tem dia que antes de dormir eu tô cansadona. Eu falei, eu vou ler. Então são essas coisas que a gente tem que botar na nossa cabeça. Igual escovar dente, que a gente não consegue dormir sem escovar dente, sem tomar banho. E a gente tem que botar isso na nossa cabeça. Sim, e às vezes a gente acha que precisa de muito, né? Tipo assim, não, eu não leio um livro porque eu não tenho tempo. E aí, se você pegar 10 minutos, só 10 minutos todos os dias, você vai conseguir fazer. Provavelmente você vai conseguir ler um livro ali, talvez em 4, 5 meses, mas se você fizer 10 minutos todos os dias, você vai conseguir. Né? Então, às vezes a gente negligencia muito, que a gente acha que precisa de muito tempo para fazer o nosso negócio, e às vezes você precisa de meia hora, né? Todos os dias, para contactar ou para mandar uma mensagem. Para botar um produto para o estado do WhatsApp, são 3 segundos só. Você aperta o dedo assim, ó, encaminha e vai. E só. Colocar o celular no modo avião, né, Deise? E mandar para todo mundo e depois tirar, porque às vezes a gente se distrai muito com isso. Manda a primeira mensagem, aí o cliente já manda a resposta, aí você se distrai. Então, botar o celular no modo avião e mandar para todo mundo. Isso aí. 5, bota uma meta. Deise, eu não consigo 5, bota 4, não consigo 4. Nem que seja uma. Mas manda, né? Interage ali, faz. Milena tá quietinha hoje, chegou depois, tá tudo bem. Cida também tá quietíssima. É o frio. Meninas, então é isso. Já que tá todo mundo... Mônica tá quietinha, Mônica não é assim? Estou tá aqui. Tá voz. Tá quietíssima ela. Meninas, então,